Um jovem atirador de elite vai enfrentar o maior desafio de sua vida, tentar sobreviver e superar um dos maiores atiradores da história. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Círculo de Fogo de 2001 e vamos para mais um resumo top! A história começa em uma floresta nevada da União Soviética, onde um garoto chamado Vasily recebe suas primeiras lições de tiro de seu avô, um caçador experiente. Avançamos para setembro de 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, quando Vasily, agora soldado do Exército Vermelho, é enviado à Batalha de Stalingrado. A cidade é o único obstáculo entre os nazis e seu objetivo, os campos de petróleo da Ásia. Ao chegar, Vasily e seus companheiros encontram um cenário devastador. A cidade está em ruínas e há inúmeros corpos flutuando no rio, mas o tempo para reflexão é curto. Eles precisam embarcar rapidamente nos botes para alcançar a linha de frente e se juntar à batalha. Durante a travessia, o grupo é atacado por bombas e aviões, cujas metralhadoras dizimam vários soldados soviéticos. Muitos tentam fugir em pânico, mas o capitão os executa assim que pulam na água. Finalmente, chegam ao porto de Stalingrado, onde encontram uma cena aterradora. Um grande número de soldados feridos e desmembrados. O batalhão recém-chegado recebe suas armas, mas há escassez de equipamento. Vasily consegue apenas um punhado de balas. Pouco depois, na praça da cidade, os dois exércitos entram em combate. Apesar de os alemães terem superioridade em vários aspectos, os soviéticos avançam com firmeza, acompanhados por um grito de guerra estridente. Mesmo sob fogo implacável, quando o companheiro cai, Vasily tenta pegar seu rifle, mas outro soldado o antecipa. Após muitas baixas, os soviéticos tentam fugir, mas foram recebidos pelos seus comandantes, que estão prontos para executá-los por covardia. No fim da batalha, a praça se torna um mar de sangue, manchada pelo derramamento de sangue. Nesse momento, um carro surge inesperadamente, avançando de forma temerária até ser destruído por um tanque alemão. O motorista, o comissário Danilov, sobrevive ao ataque e se esconde entre os cadáveres. Determinado a eliminar os nazis ao redor, Dani percebe que está sem munição em seu rifle. De repente, Vasily emerge de uma pilha de corpos e pede o rifle de Dani para recarregá-lo. Posicionando-se em um buraco no muro da praça, Vasily começa a vigiar o perímetro e percebe que mais soldados alemães estão se aproximando. Mesmo assim, ele mantém a calma e inicia uma série de disparos precisos, eliminando um por um os oficiais nazis. Ele utiliza o som das explosões distantes para mascarar os estalos dos tiros, de modo que os inimigos só percebam o perigo quando já é tarde demais e um buraco atravessa suas cabeças. Ao retornar à base, Dani escreve uma história para os jornais, exaltando a habilidade e os feitos de Vasily. A narrativa rapidamente ganha destaque, transformando em uma figura admirada. Dias depois, um novo comandante, Nikita, chega a Stalingrado com a missão de reerguer o Exército Vermelho, que estava em constante recuo. Sua primeira decisão drástica é forçar o comandante anterior a tirar a própria vida. Contudo, ele vê potencial na popularidade de Vasily e decide alimentar sua fama como herói soviético, usando-o como símbolo de esperança para o povo. Em uma nova missão, Vasily se esconde em um sótão destruído para observar os movimentos de uma base alemã. Sua vigilância é interrompida por Sasha, um menino local que o convida para jantar em sua casa, em agradecimento por suas ações heróicas. Logo depois, Dani aparece com uma pilha de cartas que Vasily, agora uma celebridade, precisa responder. Nesse meio tempo, Tanya, uma oficial soviética e amiga da mãe de Sasha, chega ao local. Assim que vê, tanto Vasily quanto Dani ficam instantaneamente encantados por sua beleza. Os alemães, em resposta às ações e fama de Vasily, enviam para Stalingrado Henry Kone, um atirador de elite de alta patente, encarregado de enfrentar o símbolo do Exército Vermelho. Kone é um estrategista meticuloso e logo começa a causar problemas significativos aos soviéticos. Em um dia de missão, um pelotão russo tenta se aproximar do esconderijo de um atirador alemão, que vinha causando sérios danos às tropas. Vasily, atento, dispara contra o que parece ser o inimigo e vê o capacete do alvo voar pela janela. Convencido de que acertou o tiro, Vasily e uma companheira avançam para verificar a morte. No entanto, ao se aproximarem, o suposto atirador, na verdade Kone, reaparece na janela e executa o soldado soviético que estava vigiando a área. Quando Vasily finalmente entra no prédio, descobre que tudo não passava de uma armadilha. Os soviéticos encontram apenas um manequim com um rifle posicionado, enquanto o verdadeiro atirador estava escondido no andar de cima, esperando o momento ideal para atacar novamente. De repente, um ataque aéreo bombardeia a cidade, fazendo o edifício onde Vasily e sua companheira estavam tremer violentamente. Assustada com o estrondo e a destruição iminente, a companheira de Vasily tenta fugir em meio ao caos, mas é fatalmente baleada no rosto pelo atirador alemão. O impacto do fracasso é devastador
devastador para Vasily, que retorna cabisbaixo ao quartel, incapaz de eliminar o inimigo e com 2 baixas em sua equipe. Ao ouvir o relato dos acontecimentos, Dani percebe que tudo foi uma armadilha cuidadosamente planejada. Para reforçar a chance de sucesso de Vasily em futuras missões, ele o apresenta a Kolikov, um experiente atirador de elite que recebeu treinamento especializado antes da guerra. Enquanto isso, Tanya é transferida para o quartel devido ao seu domínio da língua alemã, o que a torna uma peça valiosa para decifrar mensagens e auxiliar nas operações estratégicas contra os nazis. Quando Tanya encontra Vasily, ela lhe deseja sorte contra o temido atirador alemão, mas seu olhar revela intenções mais profundas e uma conexão que vai além da guerra. Logo depois, Vasily é convidado para uma reunião com altos oficiais soviéticos. Eles depositam nele todas as suas esperanças de eliminar Konni, vendo como a única chance de superar o lendário atirador nazi. Durante a reunião, Vasily é tomado por uma memória de sua infância. Ele se lembra de um treino de tiro com seu avô, no qual falhou em matar um lobo. O animal, em retaliação, atacou e matou o cavalo da família. Essa lembrança o faz refletir sobre a pressão que carrega. Ele também é humano e pode falhar, mesmo sendo visto como um herói. Em outubro de 1942, vemos uma nova missão de Vasily com Kolikov, que demonstra grande habilidade com o rifle em uma missão crucial. Instalado em um edifício próximo a inimigos, ele realiza disparos precisos. Durante a operação, um soldado soviético chamado Volodya é enviado para espionar, mas acaba capturado pelos homens de Konni. Forçado a vestir o uniforme alemão, o soldado é manipulado para atrair o fogo inimigo e acaba morto por Kolikov, o atirador soviético aliado de Vasily. Contudo, este incidente revela a localização de Vasily para Konni, que começa a preparar sua investida. Kolikov, antecipando os movimentos de Konni, usa um capacete como isca para tentar atrair o disparo do atirador alemão. Porém, Konni, experiente e astuto, não cai na armadilha, o que faz Vasily suspeitar que ele não está mais no local. A dupla soviética segue em frente em busca do rival, mas ao precisar pular um corredor destruído, Kolikov é atingido pelo sniper ao pular. A missão termina sem sucesso e Vasily retorna frustrado ao refúgio. De volta à base, Vasily reclama com Dani, acusando de prometer ao país uma vitória que ele não conseguiu entregar. O comissário, porém, tranquiliza Vasily, garantindo que no próximo confronto as chances serão diferentes, pois há um espião infiltrado nas fileiras alemãs que pode fornecer informações cruciais para derrotar Konni. Tanya, determinada a lutar, revela a Vasily que os alemães executaram seus pais por serem judeus. Tocado pela história e pelo desejo dela de se vingar, Vasily decide lhe entregar o rifle de Kolikov como um gesto de confiança e apoio. Enquanto isso, o espião infiltrado nas fileiras alemãs não é um soldado, mas o jovem Sasha, que em troca de lanches luxuosos fornecidos pelos nazis, tem passado informações sobre os movimentos de Vasily. As informações da próxima missão chegam a Konni, que descobre que a equipe de Vasily virá pela fábrica de tubos industriais. Com a localização vazada aos inimigos, Vasily e sua equipe são surpreendidos. Durante o confronto, o atirador alemão fere um dos companheiros de Vasily, que deixa cair o rifle ao tentar mudar de posição. De repente, um ataque aéreo provoca uma chuva de bombas que abala a fábrica, fazendo os tetos de vidro caírem perigosamente perto de Vasily, que consegue escapar por pouco. O companheiro ferido consegue retornar à base para relatar a situação. Ao saber do ocorrido, Tanya decide ajudar Vasily, mesmo ignorando os conselhos de Dani. Ele acredita que Tanya é mais valiosa como tradutora do que como combatente, e tenta convencê-la a não ir para o campo de batalha. Contudo, motivada por sua história pessoal e pelo desejo de estar ao lado de Vasily, ela segue em frente, determinada a contribuir na luta. Quando Tanya chega ao local, Vasily pede que ela use um pedaço de vidro para ofuscar a visão de Konni, permitindo que ele recupere seu rifle. O plano dá certo, Vasily consegue disparar e ferir a mão do atirador alemão. Mais tarde, durante uma conversa entre Konni e Sasha, o atirador nazi interroga o menino sobre detalhes pessoais de Vasily. Sasha menciona que ele é muito popular entre as garotas e os soldados, e passa várias informações fundamentais para o atirador. Enquanto isso, Tanya e Vasily estão no refúgio, onde todos comemoram a pequena vitória contra Konni. Durante a celebração, Vasily confessa a Tanya que, quando a guerra terminar, ele deixará de ser importante. No entanto, pessoas inteligentes como ela e Dani terão um papel fundamental na reconstrução da sociedade. Mais tarde, à noite, enquanto os soldados dormem, Tanya se aproxima silenciosamente de Vasily. Com descrição, ela se deita ao lado dele e os dois se entregam a um momento de paixão intensa. Na manhã seguinte, com o coração mais tranquilo, Vasily pede a Dani que pare de publicar histórias exageradas sobre ele. Embora não revele suas razões, está claro que ele começa a pensar em um futuro ao lado de Tanya. Dani, por sua vez, mais focado nos desdobramentos da guerra, revela que Sasha tem atuado como espião infiltrado. Ele explica que Konni está
escondido em uma fábrica de produtos químicos, uma conclusão baseada no pó encontrado nas botas do menino. Vasily agradece pela informação, mas se irrita ao saber que uma criança foi colocada em perigo. O comissário, no entanto, esclarece que Sasha agiu por conta própria, motivado por sua admiração por Vasily, que ele e toda a nação consideram um herói. Mais tarde, Vasily se posiciona entre os cadáveres próximo à fábrica, esperando por Connie, apesar de estar exausto por ter passado a noite em claro. Pouco tempo depois, um batalhão soviético surge do nada e avança em direção à fábrica. Porém, soldados inimigos escondidos em pequenos buracos no edifício começam a dizimar o exército russo. O confronto é breve, mas devastador, com os soviéticos sofrendo uma derrota clara. Entre os corpos caídos, Connie ignora o reflexo da arma de seu rival, embora ele veja um soldado soviético que procurava artigos de valores entre os corpos. Ele acaba atravessando a linha de mira de Vasily, que finge estar morto. O soldado encontra o passaporte de Vasily, mas logo é capturado pelos alemães. Estes, acreditando ter matado Vasily, concluem que os serviços do renomado atirador russo já não são mais necessários. Enquanto isso, os soviéticos, sem saber do destino de Vasily, ficam alarmados ao notar que ele não retorna ao refúgio. Na sequência, vemos Connie recusando-se a voltar para a Alemanha. Em vez disso, ele se reencontra com Sasha, que lamenta a suposta morte de Vasily. Porém, Connie desmente essa informação, afirmando que só acreditará na morte do atirador quando ele próprio o matar com suas próprias mãos. Determinado, Connie revela a Sasha o próximo local onde espera encontrar Vasily, uma estação de trem onde o lendário atirador pode reaparecer. Depois de horas de espera, Vasily finalmente retorna com seus companheiros, frustrado por um companheiro ter entrado em sua frente quando teve a chance de eliminar Connie. Ao saber que seu inimigo o aguardava em uma estação de trem, Vasily decide enfrentá-lo, mesmo ciente de que é uma armadilha planejada por Connie para testar a lealdade de Sasha. Pouco depois, Vasily reencontra Tanya e o romance entre os dois recomeça, causando o desgosto de Dani. Movido por ciúmes, Dani começa a espalhar rumores sobre Vasily, acusando de covardia e derrotismo, alimentando intriga entre os aliados. Enquanto isso, Connie confronta Sasha, acusando de traição e revelando que sempre soube de sua duplicidade. Em paralelo, Vasily e Tanya vivem um momento íntimo juntos, mas são interrompidos ao avistarem, à distância, o corpo de Sasha pendurado em uma tubulação, um claro aviso de Connie. Tocados pela tragédia, Dani e Tanya recebem a difícil missão de levar a notícia à mãe de Sasha. Para poupar a mulher da dor da verdade, o comissário mente, dizendo que seu filho foi capturado pelos alemães. Apesar da mentira, a mãe de Sasha concorda em ajudar na evacuação da cidade, que sofre intensos bombardeios nazis, dedicando-se a salvar civis do perigo iminente. Tanya, no entanto, é gravemente ferida por um projétil e é colocada em um bote para tentar escapar. Enquanto isso, Dani aparece no esconderijo de Vasily, próximo ao corpo de Sasha, trazendo a devastadora notícia que Tanya está morta. Abalado, Dani busca uma morte honrosa como soldado. Ele sai do esconderijo, expondo-se ao tiro de Connie, mas com isso, revela a posição do inimigo a Vasily. Connie, percebendo que não havia mais movimento, decidiu cessar os disparos, levando o sniper a abandonar sua cobertura. Nesse instante, Vasily, aguardando pacientemente em uma esquina, não hesita em eliminar seu inimigo, especialmente ao considerar a possibilidade de Connie ter sido responsável por matar inocentes. Após a batalha, Vasily recolhe o rifle de Connie, mas decide não mantê-lo como troféu. Em vez disso, o coloca nas mãos do corpo de Dani, permitindo que a União Soviética acredite que ele foi o herói responsável pela morte do temido atirador alemão. Meses depois, a União Soviética celebra a bem-sucedida defesa de Stalingrado e a rendição das forças alemãs. Mesmo assim, Vasily não consegue esquecer Tanya. Convencido de que ela poderia estar viva, ele segue procurando por ela. Eventualmente, ele a encontra em um hospital militar, pois, assim como ele, Tanya nunca acreditou na suposta morte de seu amado. A moral da história nos revela que a bravura de um indivíduo pode inspirar muitos, mas a guerra revela as fragilidades humanas e os sacrifícios necessários para sobreviver. Mesmo nas situações mais sombrias, amor e esperança são luzes que resistem à destruição. A verdadeira vitória não está apenas na batalha, mas na preservação da humanidade frente ao caos. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.